Gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o professor Jefferson conversando com vocês. Hoje a gente vai comentar um assunto de química que ele é bem interessante e bastante útil para o desenvolver da química como ciência. A gente vai falar um pouquinho sobre as propostas de idealização do átomo. Como a gente sabe, os químicos e os outros cientistas ainda não conseguiram ver o átomo. Só que, ao longo da história, nós temos hipóteses que foram criadas para tentar explicar como o átomo é realmente. Então, a partir de experimentos, testes, ideias e raciocínios dedutivos, pessoas, ao longo de épocas diferentes, tentaram explicar como que o átomo é realmente. E na verdade para que ele serve também, como que ele compõe a matéria de modo significativo, digamos assim. Bom, tudo começa na Grécia Antiga. Então quando a gente fala de átomo, pensem na Grécia Antiga e pensem sempre em dois nomes importantes dessa época, desse período da Grécia Antiga. Esses dois nomes são Demócrito e Leucipo, certo? A primeira ideia sobre a constituição da matéria, que na verdade é o que os átomos fazem, eles constituem a matéria, só que isso a gente vai saber mais pra frente, a constituição da matéria, ela foi pensada primeiro na Grécia Antiga com esses dois filósofos da época, não tinham cientistas na época, né? Eram todos filósofos de áreas diferentes de estudo. Demócrito e Leucipo. Então, quando você pensa em idealização de átomo, pensem na Grécia Antiga, certo? Nesse período e nesse local, e pensem em dois filósofos, Demócrito e Leucipo, que foram as duas primeiras pessoas que tentaram propor a ideia de constituição da matéria. Eles foram os primeiros a falar que a matéria ela é constituída por partículas, que são partículas bem pequenininhas, que são denominadas átomos, certo? Professor, por que átomos? Se você pensar na definição da palavra do grego, ela já supõe uma explicação para a palavra. Eles pensavam assim, que a matéria era constituída por partículas, que à medida que você fosse dividindo a matéria em pedaços menores, ia chegar um momento que esse pedaço ia ser tão pequeno que ia ser impossível ser dividido, ia ser indestrutível. Essa parte menor da matéria, que era indestrutível ou indivisível, eles denominaram de átomo. A significa não e tomos significa divisível. Então, não divisível, para os gregos, significa a palavra átomo nos dias de hoje, certo? Então, a primeira etapa que vocês pensam quando vocês falam em átomo, pensem em Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito, na possibilidade da matéria ser indivisível em algum momento das suas divisões, certo? Bom, aí o que acontece? Aí o tempo vai passando e chegamos na época moderna, digamos assim, na época em que a ciência já está presente. E a gente aparece na ciência, tratando de átomo, com um cara chamado John Dalton, um inglês que foi o primeiro cara que trabalhou sobre os modelos atômicos de modo modernizado, de modo mais científico, digamos assim. Por quê? Os gregos trabalhavam essa ideia e já tinha essa ideia em mente, certo? Colocada na sociedade, porém, era uma ideia que era mais uma ideia hipotética, não científica, do que uma ideia hipotética científica, porque eles não tinham critérios científicos para definir tal situação que eles comentaram, certo? Então a indivisibilidade, essa história do átomo, para os gregos era colocada como uma situação pontual, mas não tinha o caráter científico inserido nela. Com John Dalton, isso em 1808 aproximadamente, ele faz o quê? Ele coloca caráter científico nas definições que os gregos já falavam lá atrás. Então ele pensa assim, o átomo, ele é realmente como os gregos diziam, certo? Indivisível, ele é maciço por dentro, certo? E rígido por fora. Além disso, ele é de modo esférico e ele tem uma característica de neutralidade. Ele não conduz eletricidade. Professor, como que Dalton conseguiu
explicar todas essas coisas? Como que ele descobriu todas essas coisas se a gente não consegue ver o átomo? Ele também não viu naquela época, evidentemente. A gente pensa assim, sempre que a gente pensa na ciência, você tem testes, experimentos científicos, que a partir desses experimentos você deduz alguma situação. E a partir dessa dedução, você cria resultados e a partir da análise desses resultados você elabora teorias, elabora hipóteses. E essa hipótese do átomo de John Dalton foi pensada a partir de análises experimentais, certo? Depois dei uma olhadinha no roteiro de experimentos que ele fez para conseguir chegar a essas conclusões, que o átomo ele é indivisível, que o átomo é esférico, que o átomo é maciço por dentro e rígido por fora, e que ele tem um caráter de neutralidade. Ele não conduz eletricidade. Então lembrem dessas características que são os pontos centrais do modelo atômico de Dalton. Pelo fato dele pensar que o átomo era esférico e tinha uma certa rigidez externa, o modelo ficou conhecido posteriormente como modelo bola de bilhar, certo? Então, ó, Dalton, modelo bola de bilhar, aonde o átomo é indivisível, ele é esférico, maciço por dentro e rígido por fora, e ele tem uma neutralidade de carga, ou seja, ele não conduz eletricidade, certo? Bom, aí, esse é o primeiro modelo, John Dalton, certo? Passado uma certa época, entra em cena um outro cara chamado Thomson, certo? Thomson, o que ele fez? Ele deu continuidade aos estudos sobre como que o átomo seria e a participação dele na constituição da matéria. Baseado em experimentos científicos também, depois dei uma olhada no roteiro que Thomson seguiu de modo experimental para chegar a certas conclusões sobre átomo, você consegue ter uma noção da diferença do modelo atômico de Dalton para o modelo atômico de Thomson. Em linhas gerais, o modelo atômico de Thomson ele superou o modelo de Dalton, ele deixou o modelo de Dalton para trás. Então foi um modelo que existiu por um certo tempo, mas foi sobreposto para o modelo novo, que é o modelo de John Joseph Thomson, certo? Que ficou conhecido posteriormente como pudim de passas. Já vamos entender o porquê, certo? Professor, quais que foram as principais conclusões para o modelo de Thomson? Ou seja, o que ele concluiu a partir de testes experimentais, que depois vocês deem uma olhada quais foram esses testes, certo? A gente está fazendo mais ou menos um resumo. Ele teve duas questões que a gente diferencia do modelo de Dalton, que sobrepõe as ideias de Dalton. O Dalton achava que o átomo era indivisível, certo? E o Dalton também achava que o átomo era eletricamente neutro. Com os experimentos de Thomson, ele descobre, ou percebe a partir de experimentos, que o átomo ele não é indivisível, ele passa a ser divisível, a gente já vai entender o porquê, e ele passa a ser condutor de eletricidade, ele sofre influência da eletricidade. Professor, como que ele chegou nessas conclusões de ausência de neutralidade e ausência da indivisibilidade? Pela mesma razão. A partir dos experimentos, o Thomson conseguiu perceber uma coisa que não havia sido percebida antes, que era a presença de uma partícula que estava dentro do átomo, ou seja, uma partícula menor do que o átomo, que antigamente acreditava-se que o átomo era a menor coisa que existia. O Thomson percebeu, não, tem uma coisa que é menor do que o átomo e está fazendo uma diferença na neutralidade e, por ser menor do que o átomo estar dentro dele, faz com que o átomo seja divisível, porque tem partes lá dentro que são de partículas menores do que ele, certo? Então a divisibilidade passa pela presença dessa partícula dentro do átomo. E a questão da neutralidade, a ausência dela, passa também por essa partícula. Por quê? Ele percebeu que a presença dessa partícula no átomo fazia com que o mesmo conduzisse eletricidade, sofresse influência de cargas, certo? Professor, qual que era essa partícula e qual que era o nome dela? Essa partícula era uma partícula de carga negativa e ela atendia e atende hoje pelo nome de elétron, certo? Então a descoberta do elétron feita por Thomson fez com que o modelo atômico de Thomson superasse o modelo de Dalton pelo reajuste de duas ideias. A divisibilidade passa a sobrepor
a indivisibilidade e a neutralidade passa a ser sobreposta pela presença ou influência da condução da eletricidade pelo átomo, certo? Essa é a ideia de Thomson. O átomo passa a ser divisível e o átomo passa a conduzir eletricidade. Isso em razão da descoberta do elétron, certo? Bom, professor, tem mais? Tem. Ao longo da nossa história, a gente coloca em linhas gerais 3 modelos importantes. Sem contar a ideia da Grécia Antiga, porque não era um modelo, era uma ideia da matéria, da constituição dela. O modelo atômico é a partir do de Dalton. Então, de Dalton é o primeiro modelo atômico científico, baseado em experimentos. Depois você tem o modelo de Thomson, certo? E por último, a gente tem um modelo chamado de Rutherford barra Bohr. 2 cientistas. Professor, como que esse modelo de Rutherford barra Bohr superou ou sobrepôs o modelo atômico de Thomson, certo? Só para retificar, a ideia do pudim de passas que eu disse sobre o de Thomson é porque ele pensava assim. Ele pensava no átomo como uma esfera, assim como Dalton, uma esfera positiva. E cravado nessa esfera, você tinha partículas negativas que eram os elétrons. Certo? Então ele falava assim, era uma massa positiva, como se fosse a massa de um pudim, e encrustados nessa massa tinha os elétrons, que seriam as passas do tal pudim. Por isso que o nome ficou pudim de passas, beleza? Só retificando porque eu não tinha comentado. E essa ideia do pudim de passas, da massa positiva com elétrons cravados nela, foi realmente o ponto de partida para modificação do modelo atômico de Thomson para ser sobreposto pelo de Rutherford barra Bohr, certo? Como, professor? O Thomson ele pensava que os elétrons estavam incrustados, como se fossem passas, dentro de uma massa positiva, como se fosse o pudim. O Rutherford, a partir de experimentos também, depois dei uma olhadinha no experimento que ele trabalhou, experimentou com base radioativa e uma folha de ouro, dei uma olhadinha lá como é que foi. Ele percebeu que, na verdade, existiam realmente os elétrons, existia massa positiva, só que a organização dada por Thomson, ela não era uma organização que era o que ele estava enxergando. Ele enxergava um modo diferente de organização para o átomo. Ele enxergava, a partir de experimentos, e ficou concluído que realmente até hoje é verdade, tem um quê de verdade, o átomo era uma esfera não tão maciça, certo? Tinha espaços vazios dentro dela, e os elétrons que o Thomson pensava que estavam encrustados na massa positiva, na verdade estavam fora do átomo. Então existia uma região, que era uma região nuclear, que ele chamou de núcleo, certo? Aonde existiam partículas positivas, formando a tal massa positiva realmente. Em volta do átomo, circularmente falando, você tinha os elétrons orbitando por lá, passeando, certo? E ele chamou essa região onde os elétrons orbitavam em volta do átomo de eletrosfera. Então a eletrosfera é uma região que ficava fora do átomo, mas próximo a ele. E nessa eletrosfera tinham os elétrons, que Thomson achou que estava dentro do átomo, mas na verdade não estavam. E o núcleo era um núcleo positivo. Só que o que acontece? Ele pensou que era possível existir uma terceira partícula que conseguisse dar uma estabilidade melhor para as cargas positivas e negativas. Porque você pensa assim, eu acho que vocês lembram da ciência e tal, e da física que comenta bastante, que os opostos se atraem. O que ele quer dizer? O que a gente quer dizer com essa frase? Que cargas positivas sentem-se atraídas por cargas negativas. Então a atração eletrostática ela existe baseada nos opostos de cargas. Se eu pensar nos elétrons como negativo e no núcleo do átomo como positivo, existe uma interação que os aproxima, certo? O Rutherford pensou que deveria existir uma outra partícula que desse uma estabilidade para essa atração eletrostática, para que ela não fosse tão intensa ao ponto de prejudicar o átomo, até de rompê-lo, né? Dependendo da quantidade de partículas positivas e negativas.
Bom, partindo desse princípio, ele seguiu os trabalhos dele e tal, tem já os elétrons da eletrosfera, você tem as partículas positivas no núcleo atômico, que ele denominou de prótons, certo? Então você já tem prótons e elétrons dentro do contexto atômico de Rutherford. Duas coisas. Ele não sabia a característica da partícula estabilizadora dos tais prótons positivos e dos elétrons negativos, e não sabia o comportamento exato dos elétrons. Ele sabia que ficava fora do átomo, mas como eles se comportavam nessa eletrosfera, ele não tinha respostas para essas perguntas. Um aluno dele, chamado Chadwick, certo? Ou Chadwick, que não é o chá que a gente toma para a garganta, Chadwick, ele descobriu através de experimentos que realmente existia uma partícula estabilizadora e colaborou com os estudos do Rutherford. Essa partícula ficou denominada como nêutron, certo? Nêutron, que era uma partícula neutra que estava dentro do átomo, que ajudava a estabilizar cargas positivas, prótons, com cargas negativas, elétrons. Então a gente tem 3 partículas atômicas, sendo que uma não está no átomo, fica próxima. Certo? Você tem os prótons, os nêutrons dentro do núcleo do átomo. Fora do átomo, interagindo, você tem os elétrons na eletrosfera. Então a primeira pergunta para Rutherford estava respondida. Essa partícula estabilizadora existia e era denominada nêutron. E ela não tinha carga. Prótons são positivos, elétrons negativos. Nêutrons, ausência de carga. Certo? A outra pergunta, que era como que os elétrons se comportavam nessa tal eletrosfera, veio com outro cara que ajudou a contribuir para o modelo atômico de Rutherford. Eu falei no começo que o modelo atômico, o terceiro, é Rutherford / Bohr. Quem é esse tal de Bohr? O Niels Bohr foi um cara que ajudou a explicar como que os elétrons se comportavam dentro da eletrosfera. Professor, como que ele fez? Bom, teve experimentos, testes, teorias, análises, estudos e por aí vai, que depois vocês podem dar uma olhadinha também como que foi o desenvolvimento dos estudos para as conclusões de Bohr, e ele chegou à seguinte conclusão, as seguintes conclusões. Os elétrons, eles se comportavam de modo circular em posições e órbitas definidas. Então ele definiu mais ou menos os elétrons e o átomo como se fosse um modelo do sistema solar. Você tem um astro que fica parado e você tem alguém que gira em torno desse, certo? Professor, como assim? Bom, você pensa no Sol e você pensa no planeta Terra. O Sol, ele fica parado. E o planeta Terra, ele orbita em volta do Sol, fazendo um movimento de translação. Ele gira em torno dele, né, que é a rotação, em torno do próprio eixo, e gira também em torno do Sol, certo? Da nossa estrela maior. Isso os outros planetas também fazem, certo? Mas pegando exemplo só da Terra. Você pensa na Terra como se fossem os elétrons, ou um elétron, para a gente ficar mais dentro do contexto. E você pensa no Sol como se fosse o núcleo do átomo. Esse elétron, ou a Terra, ele vai girando em torno do átomo, como a Terra faz em torno do Sol. Tanto que o modelo de Rutherford / Bohr ficou conhecido como um modelo planetário ou sistema solar, porque ele se assemelha ao comportamento de translação dos planetas em relação ao Sol. Pensa nos elétrons girando em torno do núcleo, é você pensar na Terra girando em torno do Sol, certo? Então a explicação do comportamento dos elétrons foi feita e descrita por Niels Bohr. E a complementação das outras ideias foi feita por Rutherford. Então, Ernest Rutherford, fez a dedução inicial da explicação de como o átomo realmente seria, e ele se comportava, e o Bohr concluiu essas ideias, fazendo uma ressalva para Chadwick, que descobriu as partículas neutras que estabilizam o átomo, certo? Então, em resumo, o que temos hoje de conhecido e de padronizado? Que o átomo
tem duas regiões importantes, uma região nuclear com prótons, partículas positivas, e nêutrons, partículas neutras, e em torno dele orbitam elétrons. E esse modo de orbitar é dentro de posições definidas em uma região que a gente chama de eletrosfera, tudo junto, eletrosfera, certo? Então, você fala, professor, o que a gente conclui disso? Que temos uma evolução desde a Grécia Antiga até os tempos modernos, e essa evolução desde a Grécia Antiga até os tempos modernos, a gente chega à conclusão que hoje o modelo explicativo para questões gerais de química é baseado nas ideias de Rutherford / Bohr, não descreditando as ideias dos outros que contribuíram bastante, por exemplo, Dalton. Foi ele que deu início ou resgatou a discussão sobre a constituição da matéria, que estava lá esquecida na Grécia Antiga. Ele trouxe de volta essa discussão para a ciência. Foi super importante. O Thomson, o modelo dele foi superado, mas ele foi super importante porque ele descobriu uma partícula que não existia antes, os elétrons. E o Rutherford foi relevante para descobrir que os elétrons estavam fora da região atômica, certo? Estavam na eletrosfera. E o Bohr ajudou a explicar como que essa eletrosfera se comportava, como que ela era realmente, certo? Então, em linhas gerais, essa evolução mostra como que é a idealização de átomo desde a Grécia Antiga até os tempos modernos. Fazendo ressalva que existem outros modelos atômicos, certo? Mas para a gente, inicialmente, nos servem a ideia da Grécia Antiga e a ideia dos três modelos principais que tentam explicar sobre átomo, beleza? Gente, é isso, beleza? A ideia sobre teoria atômica é mais ou menos essa história. Depois só dei uma olhadinha no jeito que foram conduzidos os experimentos, tanto de Dalton, quanto de Thomson, quanto de Rutherford e quanto do Bohr. Beleza? Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Assista essa aulinha que é importante para vocês, beleza? Beijo.